sou o Maikson e você é muito bem-vindo no meu canal, onde vamos estar falando agora de inteligência bíblica. O tema de hoje é Jesus Cristo e a divisão. É possível ter divisão na igreja do Senhor? É possível ter divisão em um ambiente onde deveria ter unidade? Vamos ver o que Jesus Cristo falou em Lucas capítulo 12, versículos 49 ao 53. Jesus Cristo está falando: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso, mas existe um batismo pelo qual tenho de passar. E como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não, pelo contrário, vim para trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Jesus Cristo falou isso no capítulo 12 de Lucas, versículos 49 ao 53. Vamos ver o que ele fala também em Mateus capítulo 3, versículos 34 ao 36. Mateus 10, 34 ao 36. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Isso tudo é Jesus que está falando. Então, se o próprio Jesus afirma que haveria divisão através da chegada dele, através da passagem dele aqui por essa terra, como que hoje as pessoas olham para uma divisão que é notória, principalmente nessa circunstância o qual o Brasil está passando, e achar que isso não é natural, achar que isso não é normal. É normal e é natural. O que não é o desejo de Jesus para isso. Não, ele não fala isso como um desejo dele, de que haveria divisão. Não, ele está falando de uma forma instrutiva, educativa, certo? Dizendo que é inevitável que isso aconteça, através da presença dele em um ambiente. Por quê? Porque muitos seguem Jesus até onde convém, mas as doutrinas que ele quer que se siga de verdade, as pessoas não fazem muita questão. O batismo que ele está falando é da crucificação dele. A morte também traria uma divisão, porque uns seguiriam ele até o momento da morte, outros, a partir daquele momento, deixariam de seguir. Assim como foi a pregação dele. Teve momentos que pessoas começaram a ir embora depois de alguns discursos dele. Até aquele momento clássico que a gente fala, que ele olhou para os discípulos que ficaram e perguntou: vocês não querem ir com eles? E Pedro fala: para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Ou seja, Jesus Cristo, a presença dele traz divisão, a presença dele traz separação. Então, hoje em dia nós vimos pessoas colocando frases nas redes sociais tipo essa: o Jesus que eu conheço não divide. Que Jesus é esse que as pessoas conhecem, que não divide? Porque o que a gente leu na palavra, pelo contrário, ele divide. A divisão é aqueles que seguem as doutrinas e aqueles que só querem ter um conhecimento dele. Outro tipo de frase: ele não veio, Jesus Cristo não tem esse discurso de ódio que tem hoje. O que eles chamam de discurso de ódio é o evangelho pregado contra o pecado. Pregar contra o pecado hoje é chamado de discurso de ódio, assim como foi na época de Jesus.
a palavra, a mensagem da cruz era escândalo e hoje ainda é. Então Jesus Cristo, ele sabe que ele é o motivo da divisão, não por vontade, eu vou repetir isso, não por vontade, por desejo dele, mas porque as pessoas têm liberdade de saber até onde vão com ele. Então, se ele falou que dentro de uma casa o pai contra o filho se levantaria e o filho contra o pai por causa da presença de Jesus, o que esperamos de pessoas que não têm esse vínculo tão forte como um pai e filho? Os séculos mostraram para nós que a liderança da igreja também teve uma forma de dividir o reino de Deus e separar coisas de coisas. Por exemplo, a fé e a ciência teve uma separação, a fé e a filosofia, a fé e a arte, a fé e o esporte. A liderança da igreja se manteve ocupada muitos séculos fazendo essa divisão e essa separação. Por quê? De medo de perder as pessoas, de medo que heresias entrassem dentro da igreja, certo? Podemos observar com tudo isso que essa separação não é necessariamente uma separação entre bons e maus, ou seja, entre cristãos e não cristãos, como deveriam ser. O cristão deveria ser o bom e o não cristão deveria ser o mal, segundo a ótica dessa liderança, certo? Só que o que a gente vê hoje não é assim, e nem foi na época de Jesus, né? Pessoas cristãs, algumas foram muito más, enquanto outras que não eram cristãs eram boas. Exemplos, quando ele usava samaritanos para dar exemplo, quando ele usou romanos para dar exemplo, como foi o caso daquele centurião de Cafarnaum. Ele disse que nunca tinha visto fé daquele tamanho nem entre os filhos de Deus. E assim, quando aquele samaritano ajuda um viajante que foi assaltado, ele exalta a bondade de um samaritano que não era necessariamente um cristão. Então, o cristão e o não cristão não quer dizer que são o bom e o mal, porque em ambos os lados temos os bons e os maus. Então, essa separação não me parece justa também, certo? Mas existe e não tem como evitar isso, não tem como tirar isso, certo? Mas podemos ver que Jesus Cristo nos adverte quando ele fala que quando ele voltar, ele vai separar os bodes das ovelhas. E quando ele também nos explica sobre o joio e o trigo, é necessário que cresçam juntos, mas vai chegar um dia que ele vai separar um do outro para a eternidade, certo? Logo podemos afirmar então que o que aceita a Jesus Cristo se torna filho de Deus mediante o poder que é dado por causa do Espírito Santo, de uma pessoa que recebe Jesus como Salvador. E aquele que não recebe Jesus Cristo, ele continua sendo uma criação do Senhor. Uma criação do Senhor para ser filho de Deus somente quando aceita e recebe esse Jesus. E recebe o Espírito de adoção, o qual podemos clamar Abba Pai, conforme está nas cartas de Paulo. Só que, aqui que está um detalhe. Muitos hoje estão fora da igreja e querendo colocar coisas do seu coração ferido na mente de outras pessoas. Grandes lideranças da igreja, grandes personalidades da igreja hoje, que se separaram do vínculo da irmandade, do vínculo da comunidade, do vínculo cristão, e hoje atacam, hoje são os que perseguem aqueles que permanecem. Ora, se teve isso entre pais e filhos, conforme Jesus falou, por que não vai ter entre irmãos com irmãos? Percebem isso? Então essa separação, essa divisão que é inevitável, ela está sim cada vez mais evidente, certo?
Agora, outra coisa que eu quero dizer, o Jesus Cristo, a separação que ele fez também foi na história da humanidade, tanto que se fala antes e depois de Cristo. Então Jesus Cristo e a divisão é algo natural, é algo normal, é algo comum, podemos dizer assim. Como eu falo, não que seja desejo dele, mas é uma explicação e é um ensino que ele nos passa, que é para a gente não se escandalizar com isso. É necessário que tenha, até porque, como fala lá em Coríntios, é necessário que tenha, até que para aqueles que seguem a Cristo, passem por essa prova, para continuarem firmes com o Senhor. Judas, que é aquela cartinha antes do Apocalipse, vai falar das pessoas, o tipo de pessoas que são esses que se tornam perseguidores. Uma vez dentro da igreja, depois se rebelam, saem e passam de perseguidos a perseguidores. Olha o que Judas vai falar. 16. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados, os que permanecem, lembre-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos, esses que estamos vivendo, haverá zombadores andando segundo suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito de Deus. Então não é nenhuma novidade isso que está acontecendo hoje. Descontente. O que é uma pessoa descontente? É uma pessoa que uma hora estava contente e agora está descontente. Certo? A mesma coisa que a contentava agora traz descontentamento para ela. Então esse tipo de pessoa são esses que andam hoje nas redes sociais, pessoas que criaram um império por causa dos irmãos, por causa das pessoas que iam lá, compravam seus CDs, iam nos shows, certo? Pessoas que investiam em seu trabalho, em seu ministério, hoje se tornam perseguidores da igreja. Por quê? Por causa de interesse. Interesse do quê? Interesse de terem seguidores. Eu poderia estar citando muitos nomes, mas vocês que são desse contexto sabem quem são. Sabem quem são. Outra coisa, a separação que foi feita trouxe uma confusão dentro da igreja. Por exemplo, a separação necessária e que é aceitável é o quê? Da luz e das trevas, ou seja, da igreja e o mundo. Essa é a separação que se faz necessária. Só que as pessoas, a liderança da igreja não soube separar da forma adequada. Separaram a fé da ciência, separaram a fé da filosofia, separaram a fé das artes, separaram a fé dos esportes, separaram a fé da política, separaram a fé de tantas coisas que não era necessário haver separação. Entende? Não é necessário esse tipo de separação. O que é necessário, a separação necessária e que tem que existir é o que? É de igreja e mundo. O mundo que fala é um mundo pecaminoso, irmão. Pode um artista sim ser santificado, pode um político ser santificado, assim como pode um cientista ser santificado, um atleta ser santificado. Não precisa separar a fé dessas coisas, que foi o que aconteceu nos tempos passados, certo? Então essa separação ela não deu certo. Por quê? Porque hoje o que a gente vê de confusão dentro da igreja, de pessoas achando errado a igreja se meter, segundo eles, entre aspas, se meter na política. A igreja não se mete na política.
homens e mulheres que aceitaram a Jesus e são remidos pelo sangue de Jesus e cumprem as doutrinas de Jesus, estão cuidando de algo que sim, é necessário que sejam homens justos e piedosos que estejam cuidando, e não homens interesseiros, ladrão, homens que gostam de manipular as pessoas por causa de poder, certo? A igreja no passado teve isso, mas só que as pessoas que estavam cuidando disso eram pessoas que entraram para o cristianismo por causa do poder que o cristianismo tinha de ajuntar pessoas. Eles não estavam aceitando a Jesus, eles estavam aceitando o cristianismo. E por isso, por causa do poder, eles causaram matanças, derramamento de sangue, perseguição. Uma vez cristão era perseguido, passou um tempo que o não cristão era perseguido, mas não por homens piedosos, justos, cheios do Espírito de Deus. Homens com maldade no coração, assim como nós estamos falando. O cristão não é necessariamente bom, assim como o não cristão não é necessariamente mal. O que diferencia um do outro é o Espírito de Deus atuante na vida dessa pessoa. Não é porque a pessoa se diz cristã que ela segue uma doutrina ensinada pelos líderes, pelos apóstolos. E não é porque uma pessoa é uma não cristã que ela é uma pessoa má. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a separação que é necessária é qual? Aquela que a gente faz para nós mesmos. Eu quero separar-me do mundo. Isso é santificação. Isso é necessário, certo? Não é errado um cristão genuíno, um cristão justo e piedoso entrar para a política, assim como não é errado ele entrar para o mundo da medicina, não é errado ele entrar para o mundo do esporte, não é errado ele entrar para a filosofia, porque a filosofia também foi motivo de preconceito por muito tempo na liderança da igreja. E eu não sei por quê, porque a filosofia nos faz pensar, nos faz meditar, que é algo que o Senhor sempre nos ensinou a fazer, certo? Então eu quero parar por aqui, só para deixar claro o que Jesus Cristo diz da divisão, certo? Que Deus abençoe a tua vida. Se inscreva, irmão. Se inscreva no meu canal aí, me ajuda, toca no sininho, compartilha, comenta, faz alguma coisa aí para ajudar, certo? Você vê hoje que ele é meio cru, meio simples, mas o que importa é o conteúdo que está sendo passado aqui, certo? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Tchau, tchau.